Olá, pessoal! Professor Eduardo Carolina aqui para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica Professor e a aula de hoje para a banca IBGP. Como a gente tem trabalhado aí com os alunos, já lançamos nosso grupo do WhatsApp e já estamos aí fazendo aula. Já tem aula de raciocínio lógico, já tem aula de português aí no canal, pronto para a gente poder já começar e buscar a nossa aprovação. Eu vou sempre repetir essa frase. Você, nevense, precisa passar nesse concurso. E para você passar nesse concurso, vem com a gente que nós vamos te ajudar, tá? E hoje a aula, ela é muito importante nesse princípio de compreensão sobre o raciocínio lógico. E é sobre a teoria de conjuntos. Então, a teoria de conjuntos, ela é muito importante e pode ter uma questão dessa que vai cair na sua prova. Você precisa ler conjunto, entender quais são os conjuntos, tá? Eu já vi que tem comentário de alunos querendo PDF, material, tá? Está tudo pronto já para ser disponibilizado. A gente só está produzindo as aulas para ter um volume muito bom de aulas, para que você possa, então, acompanhar aí com PDF, com as apostilas, todo o material, as aulas gravadas, tá? Tudo junto, caminhando aí. Por isso nós estamos acelerando na produção de conteúdo. E não se esqueça que amanhã, terça-feira, às 19 horas, nós teremos um aulão ao vivo de como montar um cronograma de estudos. Então fique bem atento, tá? Fique ligado a isso e que você precisa entender alguns princípios importantes. Então vamos começar aqui com o diagrama de Venn, tá? Ele é muito importante. O diagrama de Venn, ele trabalha com aquela relação dos termos do conjunto em si. Então é como se você tivesse, certo? Dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, e esse diagrama aqui, ó, é o que nós chamamos de diagrama de Venn. Saber pegar um problema, interpretá-lo e montar um diagrama é muito importante. Às vezes você vai ter duas informações, três informações, quatro informações ou mais informações, tá? Então eu quero que você se atente para os símbolos e essa aula, que é a nossa aula número 2 de raciocínio lógico, introduzimos raciocínio lógico sobre as proposições lógicas e já partimos para a segunda aula para falar um pouco da teoria de conjuntos e vamos voltar nas proposições lógicas para você identificar quando uma sentença é uma proposição lógica, quando ela não é. Depois vamos entrar com os valores. Depois dos valores das sentenças lógicas, se são falsas ou verdadeiras, nós vamos ir para o processo da tabela verdade, tá? Os conectivos lógicos e a tabela verdade são fundamentais para entender. Então, como as questões que eu estou avaliando, várias questões envolvia teoria de conjuntos, então a gente está ajustando todo o processo de acordo com que as questões vão aparecendo. Beleza? Então esse é o diagrama de Venn. Anote aí, porque vai ser muito importante com dois N's. Diagrama de Venn. Então, quais símbolos que você precisa entender? Primeiro, você precisa entender quais são os tipos de conjuntos. Os conjuntos nada mais, nada menos são do que aquela forma que o homem foi encontrando ao longo da vida de enumerar, de separar as famílias numéricas e colocando elas num processo. Então a gente tem o conjunto dos números naturais e eles são 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, tá? Conjunto dos números naturais a partir do zero, infinito. E o símbolo dele é N com um tracinho. Uns põem por dentro, outros põem por fora, tá? Então deixa eu só ajustar aqui. Alguns põem por dentro, outros por fora, mas o conjunto dos números naturais.
certo? E ele pode vir com zero ou sem zero, mas o que você tem que saber? São todos esses números do zero positivo infinito. Isso você precisa saber. Então, por exemplo, x pertence aos naturais, tal que, olha esse símbolo cortado, tal que x é maior ou igual a zero. Essa é a lei do conjunto, tá? A lei do conjunto. E você saber ler a lei do conjunto é fundamental para não errar as questões. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como que vai funcionar essas questões. A lei dos conjuntos é a forma mais prática que tem de você pegar uma informação dessa, transformar para cá. E também fazer o caminho inverso. Pegar a lei do conjunto e trazer ela para cá. Tá? Então, ou seja, os números naturais são todos os números que são maior ou igual a zero. Aos poucos nós vamos passando todas as nomenclaturas, vou passando assim nesse conjunto e você vai marcando no seu material, no seu caderno e na apostila que eu vou mandar para você essas informações cruciais. Por quê? Nós temos tempo, nós temos prazo. Por isso que o cronograma de estudos que nós vamos lançar amanhã, ele é muito importante. Porque nós vamos pegar e vamos desenvolver essas informações, vamos colocar exercícios e você vai ter que acelerar, porque você vai precisar tirar o seu tempo. Qual o tempo que você está definindo para os seus estudos? Então, lá amanhã nós vamos colocar, por exemplo, raciocínio lógico. Quantas vezes por semana, quantas horas que eu vou utilizar para estudar o raciocínio lógico? Português, quantas horas por semana, quais os dias e quantas horas eu vou estudar português? Conhecimentos específicos, porque dependendo da área que você fazer, vai ter um conhecimento específico. Informática, vai ter informática? Vai ter redação? Então, tudo isso são perguntas e respostas que você vai ter que montar o seu cronograma de estudos e vamos montar uma manhã, mas vamos ajustar para quando você sair o edital e você escolher qual cargo que você quer. Porque ao escolher o seu cargo, você vai ver qual que você vai encaixar ali com as matérias específicas que você tem para sua prova. Português, raciocínio lógico, é comum a todas. Por isso que nós estamos focando em português e raciocínio lógico, que é para poder facilitar para você. As outras, você vai ter que ajustar, né? E deve ter um cursinho presencial aqui neles, vamos ficar atento a esses detalhes aí. Beleza? Então, o primeiro conjunto que nós temos são os conjuntos naturais. O segundo conjunto que temos é o conjunto dos números inteiros. Vamos trabalhar esses dois conjuntos só hoje para facilitar as aulas. Então, qual que é o símbolo do conjunto dos números inteiros? A letra Z. E todos têm um tracinho. É o Z com um tracinho, tá? Quais são esses números dos números inteiros? Gente, o zero está aqui, tá? E eu tenho os negativos, infinito, e tenho os positivos, infinito. Então, aqui, ó, naturais, do zero, positivo, infinito. Inteiros, negativo, infinito para um lado esquerdo, e positivos, infinito para o lado direito. Isso quer dizer que já no nosso diagrama, eu tenho aqui, ó, o N, conjunto dos números naturais, e tenho o conjunto dos números inteiros, tá? Então, esse conjunto aqui vai aumentando e eu estou trabalhando com dois deles. Estou trabalhando com dois deles que eu acho muito importante para você ir aí entendendo, porque na sua prova do raciocínio lógico, se for 5 questões, você tem que acertar pelo menos 3 para ficar numa boa qualificação, mas a nossa meta é acertar todas. E como vai ter questão, pelo menos uma questão de teoria de conjunto na sua prova, você não pode errar essa questão. Por isso, esses princípios aqui são fundamentais, tá bom? Então, quais são os conjuntos? Naturais, 0 a infinito. Inteiros, os números negativos,
e positivos inteiros. Tem outros detalhes, por exemplo, nos naturais. Eu quero só os pares. 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8. Eu quero só os ímpares. 1, 3, 5. Vai depender do que o problema está te pedindo, da sua análise, da leitura que você tem, tá? Em relação à lei do conjunto. Então, essa é a lei do conjunto dos números naturais, e agora vamos escrever a lei do conjunto dos números inteiros. Qual é a lei dos conjuntos? X pertence a Z, tal que, puxa aqui para fora para poder facilitar, mas é tanto faz para fora ou para dentro, tal que, vou colocar o X aqui no meio, ó, ele é maior ou igual a zero e menor ou igual a zero. Posso colocar assim. Ele é maior ou igual a zero, que são os naturais, ou ele é menor ou igual a zero, que são os negativos. Tá? Positivos e negativos. Nos inteiros entram positivos e negativos. Por isso que o conjunto N está contido dentro do conjunto Z, que são os inteiros. Essa é uma coisa muito importante de interpretação nas questões, que quando a gente vir fazer, vai ter um aulão só de resolução de exercício, nós vamos vir e trazer essa resolução. Eu estou usando dois métodos. Respondendo as perguntas, já tem aula de questões resolvidas de teoria de conjunto aqui no canal, pode procurar aí, tá? Da banca IBGP, estou resolvendo questões da banca IBGP, e lá também eu explico um pouco o conteúdo, e tem a aula de conteúdo em si. Então, dois métodos que nós estamos usando para auxiliar você nessa jornada, ok? Então, por hoje, nós ficamos aqui, tá? Faça anotação, tome nota, escreva. Se tiver alguma dúvida, pergunte aí nos comentários. Se está precisando de alguma coisa, lá no nosso grupo do WhatsApp, também tenha liberdade, o grupo está aberto para você fazer perguntas, tirar suas dúvidas, tá bom? Então a gente vai seguindo nessa jornada aí. Nós temos aí mais de 6 meses para frente de muito estudo, de muita aula. Serão horas e horas e horas de aulas gravadas, de estudo, para a gente poder trabalhar junto, tá bom? Professor Eduardo Carolino, para mais um vídeo dos nossos canais, né, para o canal Simplifica Professor, Banca IBGP. Você de Ribeirão das Neves tem que passar no concurso. São 2.000 vagas e essas vagas serão nossas, de nós nevenses. Forte abraço e até a próxima aula.